Bom dia. Hoje, então, a ideia é terminar o módulo 1. Estou cansado, já chega do módulo 1, já falamos muito sobre o processo de decisão, então hoje a ideia é terminar os outros 3 passos, né, do modelo racional. A gente viu que você tem 5 passos, né, examinar o problema, avaliar as opções, selecionar aquela, né, que você vai adotar como solução, implementar e depois monitorar. Então nós vimos na aula passada, né, através do brainstorm, aquela prática que nós tivemos aqui, nós focamos realmente o 2º passo. Então aqui eu vou só rapidamente relembrar o que a gente viu de brainstorm, rapidinho, e aí nós vamos exatamente para os outros 3 passos do modelo racional de decisão. E aí, depois disso, nós vamos ver algumas técnicas, e no final, a ideia é que no final da aula de hoje, vocês vão determinar que tipo de tomador de decisão vocês são. Nós vamos ver uma pequena dinâmica, né, que vocês vão fazer, mesmo pode ser no celular, no caderno, tá? São 8 perguntas que vocês vão responder, e no final vocês vão decidir, né, vão descobrir, na verdade, qual é o tipo, perfil, né, de tomador de decisão que você é, tá bom? E discutir esses perfis, tá bom? Mas nós vimos então na última aula sobre o brainstorm, que é uma técnica para criar opções de solução, ou seja, uma vez que você examinou o problema, você então levanta, né, quais seriam possíveis soluções para aquele cenário. Na aula passada nós trabalhamos exatamente com uma faculdade fictícia, onde vocês sugeriram, né, soluções para que a faculdade fosse um diferencial. Então nós fizemos um processo de brainstorm, onde esse processo teve as 3 etapas, né? Nós começamos com a preparação, onde eu apresentei o caso, depois nós tivemos a geração, onde vocês, né, foram lançando as ideias, e no final, né, nós tivemos a avaliação, onde onde nós decidimos quais eram as melhores ideias, classificamos as ideias, né, de acordo com critérios, tá bom? Então foi isso que nós trabalhamos na aula passada, tá? E aí lembrando, né, algumas regras importantes do brainstorm, né, que cada membro é estimulado a mostrar a ideia, né, todos são iguais, lembra, né, que realmente a gente ia passando, ninguém tinha mais tempo ou menos tempo, se demorasse um pouquinho mais eu já passava para o próximo, né? Não permitimos críticas às ideias naquele momento da geração, somente depois, quando, né, cada um foi ranquear as ideias, tá? Todas as ideias são bem aceitas, especialmente as originais, né? Lembrando a ideia que o Douglas teve, né, da viagem à Disney, né, mas que a partir daí teve-se uma ideia factível, né? Muito importante vocês lembrarem dessa questão. Falamos em relação que a quantidade é que é importante no momento da geração, depois é que eu vou classificar a qualidade da ideia, tá? Então nós escrevemos aqui, foram em torno, pelo que eu me lembro assim de cabeça, foi em torno de umas 20 ideias, mais ou menos, que nós tivemos, tá? Ou um pouco mais de 20, né? Ou seja, nós nos preocupamos com a quantidade. Depois, nós pegamos as ideias semelhantes e unificamos, né? Ideias, né, adaptamos algumas outras e assim por diante, tá? E rapidez é necessária. Vocês viram que realmente eu não deixava vocês parar. Não ia, vai para o outro, não ia, vai para o outro, não ia, vai para o outro, tá? E aí, né, nós comentamos também sobre a etapa da preparação, né, da geração e da avaliação, onde a avaliação é importante você definir quais são os critérios. Na aula passada nós usamos esses 3 critérios como exemplo, mas os critérios para selecionar uma solução dependem exatamente, né, do problema que você está resolvendo. Então, se o problema exige, né, resolução rápida, então o tempo é muito mais importante do que, por exemplo, o custo, tá? Então foi isso que nós discutimos na aula passado, tá bom? E aí aqui exatamente o exemplo que nós usamos do Father Upon, né, que foi a faculdade. Então, depois que eu tenho todas as soluções ranqueadas, como nós fizemos aqui, nós vamos então para a 3ª etapa, que é escolher a melhor solução, as melhores soluções para aquele problema, tá bom? Então, por favor, Juliane, leia para nós o primeiro tópico. Os responsáveis, tá aí para cá, né, para ficar melhor. Os responsáveis Então, depois que você ranqueia, de acordo com o critério que você selecionou, você vai então pegar cada solução dessa e vai fazer 3 perguntas. Primeira pergunta: a solução é factível? Ou seja, embora seja possível de realizar, mas nós temos os recursos, quer seja financeiro, ou de hardware, ou pessoal, né, de recursos humanos, para implementar a solução? Porque muitas vezes, vamos supor, só tem um problema aqui, que a solução é desenvolver um software mobile. Legal, mas nós temos um profissional para desenvolver um software mobile?
Se não tiver, não adianta nada, é uma solução que não se torna factível. Ou então, nós temos recursos financeiros para adquirir para comprar essa solução ou contratar um desenvolvedor. Então é isso que você faz, né, quando você pergunta se a solução é ou não factível, tá? Além de você saber se a solução é factível, outra pergunta que você faz é se a solução é satisfatória. Quando falamos de satisfatória, estamos falando de uma solução, se realmente ela vai atender ou não, resolver ou não um problema em sua totalidade, em sua, vamos dizer assim, completude, tá? Realmente em sua totalidade. Então, é muito importante você saber se realmente a solução se enquadra, né, com o problema, se atinge os objetivos da empresa e se, né, elimina ou se existe risco nessa solução e assim por diante. E a terceira pergunta, quais são as possíveis consequências para o resto da empresa? E essa pergunta, embora seja uma pergunta que pareça óbvia, mas é uma das poucas perguntas, assim, é uma das poucas que as pessoas lembram quando vão tomar decisão. Às vezes um setor, por exemplo, a área de TI, ela toma uma decisão, mas ela não percebe que aquela decisão vai impactar diversos setores. Um exemplo bem besta, João, é a aquisição de um novo software. A empresa, por exemplo, vai comprar um novo programa. Então ela trabalha, por exemplo, com o programa X, e aí decidiu mudar o fornecedor. Ah, não quero mais fornecedor tal, quero outro fornecedor, então vou instalar o programa Y. Mas não consultou nenhum dos gestores dos outros setores, nenhum, né, diretor dos outros setores. E aí, consequentemente, quando você vai implantar, sem nenhuma noção realmente por parte do usuário, o usuário sem dificuldade. Eu passei por um caso semelhante desse, né? Eu fazia, antes a TAM, né, a empresa TAM de avião, da aviação, ela tinha o conceito de franquia. Então, na verdade, a TAM aqui no Ceará era uma franquia da TAM mesmo nacional. E aí a TAM, né, então tinha um escritório que era na Desembargador Moreira. E ela tinha duas redes de computadores independentes. Ela tinha uma rede da TAM mesmo, que a TAM mandava as máquinas, que o licenciamento das máquinas era da própria TAM mesmo de São Paulo, e outra que eram as máquinas internas da própria franquia, né? Então uma rede isolada, separada. Nessas máquinas da franquia, né, da própria franquia, utilizava-se, né, um ambiente Windows, né, com Office. Mas aí o pessoal lá decidiu colocar Linux, que decidiu mudar tudo realmente para o Debian, no caso, tá? Mas não consultou nenhum dos outros setores, né? Então a área de tecnologia, eu dava consultoria, mas existia, né, dois responsáveis lá pela área de TI, eles, né, decidiram que achavam, né, que podiam gastar menos, né, porque o software era open source, né, livre, na verdade até confusão, né, de open source com livre, que uma coisa tem nada a ver com a outra, mas por ser software livre, então as pessoas acabavam, né, confundindo. E daí, tá? Por favor, professor, pode entrar. Bom dia, professor. Tudo bom? Tudo tranquilo, meu amigo, graças a Deus. Tá? Então, voltando. Então, como a gente estava comentando, né, e aí eles decidiram mudar, então, o ambiente para Linux, no caso até a distribuição Debian, mas sem consultar os outros setores, o financeiro, o recursos humanos, e principalmente os atendentes, realmente, que faziam a venda dos pacotes lá na frente, né, da TAM. E aí, o que aconteceu? Ocorreu uma resistência muito grande, principalmente em relação ao pacote Office, né, que no caso do Linux seria o LibreOffice, né, o OpenOffice, como preferir. Né, exatamente porque, querendo ou não, os usuários estão muito habituados ao Office, né, o Word, o Excel, o PowerPoint, então eles sentiram muita dificuldade. Às vezes recebia documentos, né, por e-mail de pessoas que tinham Office, aí quando ia abrir lá no OpenOffice, abria, né, distorcido, então você mandava o documento para eles, eles acabavam não conseguindo abrir, tá? Não é que a solução você usar um OpenOffice, um LibreOffice seja ruim, mas é porque você realmente tem que fazer um projeto, realmente saber, né, se a empresa, né, está adequada, se tem treinamento, se os usuários tiveram o treinamento adequado, né, se a questão dos documentos e parceiros que a empresa, né, interage, trabalham com o OpenOffice ou não, tá? Então isso tudo é importante quando você vai implementar uma solução. Você tem que pensar em outros setores da empresa que podem ser afetados por essa decisão.
Você não pode simplesmente chegar, deu uma doida aqui, eu vou instalar uma determinada solução e todo mundo tem que aceitar. Não pode ser assim, tá? Porque quando não aceita, essa resistência gera desgaste. E esse desgaste também impacta diretamente na execução, né, dos processos da empresa. Em outras palavras, você vai ter prejuízo, tá? Porque as pessoas não vão trabalhar da forma que elas estão habituadas a trabalhar, tá? Então, quando você for escolher uma solução, lembre-se dessas 3 perguntas. Primeira pergunta: é factível, ou seja, é possível realmente implementar? Eu tenho todo o ambiente necessário para implementar a solução? Segundo, a solução vai realmente resolver o problema e ela está de acordo com os objetivos do meu negócio? E terceiro, qual o impacto dessa solução para o restante da empresa? Avaliando essas 3 características, você vai decidir quais são as soluções que realmente você pode implantar e aquelas que você pode deixar, para um segundo momento, tá bom? E aí restam poucas soluções e a escolha final baseia-se na quantidade de tempo e na qualidade da informação disponível. Isso é muito importante. Depois que eu seleciono as soluções que atendem essas 3 perguntas, eu ainda posso ter um grupo de 3, 4, 5 soluções. Aí a escolha realmente trata-se do quanto de informação você vai ter. Quanto mais informação, melhor, para você chegar, de acordo com o que a gente avaliou e de acordo com as informações que eu levantei ao longo, né, do mês, por exemplo, sobre o problema, a melhor solução é essa. Pronto. Tá? Seria desta forma. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Depois que você escolhe a solução, claro, a etapa mais óbvia é a implementação. Você realmente, ou implantação, né? Você prefere que a implementação, a gente pensa muito em desenvolvimento, seria mais a implantação, ou seja, colocar a solução em prática, tá bom? Marcos, por favor, lê para nós o primeiro tópico. O que seria, né, colocar a solução em prática? A implementação. Implementação é uma solução proposta como decisão final muito mais do que a simples delegação de tarefa. Porque muitas vezes a pessoa pensa que eu tomei uma decisão, basta eu mandar o João, Marcos, né, Juliane e tal, fazer o que eu quero e pronto, acabou-se. Mas não é assim que funciona. Tá? Você tem realmente um trabalho muito maior na hora de você escolher, né, na hora de você colocar a solução em prática, que é simplesmente delegar. Tá? Quando você escolhe uma decisão, principalmente quando essa decisão é estratégica, ou seja, pode mudar o rumo da empresa, né, você realmente tem que ter alguns cuidados. Tá? Marcos, por favor, continue. Quais seriam esses cuidados? Os recursos precisam Ser alocados corretamente de acordo com sua competência técnica. Aqui é idêntico a um projeto. Lá na disciplina de gerenciamento de projetos, vocês viram que a atribuição das atividades, né, dos work packages, né, que chamamos pacotes de trabalho lá do WBS, eles são alocados de acordo com a competência de cada um. Eu não posso, por exemplo, o Marcos é desenvolvedor. Eu não posso atribuir ao Marcos o papel dele configurar a rede, porque ele não tem essa competência. A competência dele é desenvolvimento. Então eu tenho que adequar, exatamente, alocar os recursos de acordo realmente com a competência de cada um. Não somente competência técnica, mas também humana. Por exemplo, Marcos, voltando mais a pegar aqui mais ver o Marcos como cobaia, Marcos ele é um desenvolvedor, mas é muito bom, mas a parte de relacionamento interpessoal dele, ou seja, a comunicação com outras pessoas não é legal. Ou seja, ele é aquele cara mesmo nerd, aquele cara realmente que fica, né, que não sabe realmente se comunicar. Então, eu vou colocar ele para desenvolver, mas eu não posso colocar ele para, por exemplo, conversar com o meu cliente, porque ele não tem esse tipo de habilidade. Já, por exemplo, o João é um ótimo desenvolvedor, é um desenvolvedor bom, vamos dizer assim, né, diferente do Marcos, mas em compensação ele fala muito bem, ele se apresenta muito bem, ele tem uma facilidade de comunicação. Então eu já posso atribuir a ele atividades mais voltadas à comunicação, né, realmente passar, por exemplo, status do projeto, os relatórios semanais, né, da solução e assim por diante. Tá bom? Continue, por favor, Marcos, terminar aqui esses dois. O que mais? Documentos. Documentos com orçamentos e cronogramas devem ser estabelecidos para controle da realização da. Então, não somente colocar a solução em prática, mas eu ter documentos que digam o que é que está sendo feito e que permitam monitorar essa solução que eu estou implantando. Tá? E aí vocês são... É a mesma lógica, realmente, do monitoramento que vocês têm na gerência de projeto. Né? De você ficar realmente monitorando, né, se o cara está fazendo sua atividade, se o tempo gasto está sendo de acordo com o planejado ou não, né? Toda hora verificando para evitar possíveis quebras de prazo ou possíveis quebras realmente na implantação como um todo. Termine, Marcos, por favor. A responsabilidade. Para evitar
a questão da batata quente. Então eu tenho que distribuir as responsabilidades de forma clara, realmente direta, pega a equipe, realmente diz, ó, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, tu vai fazer aquilo outro, e dizer o limite de cada um para evitar a batata quente. Por exemplo, se eu não informar que ninguém é responsável pelo banco de dados diretamente, eu dizer, não, tu pode criar uma parte aqui do banco, tu também pode, vai acontecer a situação de que um pode ficar esperando o outro criar, por exemplo, determinada tabela. E aí nenhum dos três cria. E aí fica, professor, mas aí eu não criei a tabela porque o fulano era para ter criado. Não, mas eu não, é você que era para ter criado. Então, para evitar isso, tem que atribuir de forma clara essas responsabilidades. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Nenhum, João? Tranquilo? Tudo bem. Qual é o teu nome? Igor. Igor, por favor, último tópico. Grau. Nós já conversamos sobre isso, aqui é só relembrando a questão de que o tomador de decisão, ele tem realmente que ter um carisma, uma personalidade forte no sentido de liderança, de realmente fazer com que os outros comprem realmente a ideia, ou seja, vistam a camisa. Nós comentamos até naquelas características, né? O histórico, né? As habilidades e a imagem, né? Que ele trabalha, né? Que são três características que esse cara tem que ter para ele transmitir para a sua equipe segurança. Tão importante quanto a decisão ser maravilhosa, a solução ser fantástica, é a pessoa que será responsável por liderar esse projeto, tá? Não adianta nada, eu já peguei casualmente de ter soluções fantásticas, mas o cara responsável pela implantação não tinha realmente aquele carisma, aquela personalidade que os outros o veem realmente como um cara a ser seguido. Porque, querendo ou não, um processo desse de implantar uma solução, se as pessoas da sua equipe não acreditarem naquela solução, fatalmente ela irá por água abaixo. Não tem jeito. Então você realmente tem que transmitir todos os aspectos de segurança, né, de realmente confiança, de solidez realmente na hora que você vai, de pulso, como a gente fala vulgarmente. O cara ter pulso realmente para dizer, ó, nós vamos fazer isso, vai dar certo, eu sei que é difícil, mas nós vamos fazer dessa forma, então tem tudo para dar certo, tá? É importante você passar essa segurança. E isso, claro, você desenvolve com o tempo, mas é essencial que você trabalhe isso, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Depois desse passo, o último, claro, não é somente implantar e ir embora, né? Você tem que monitorar. Então, por favor, Mônica, para garantir. Aqui, para garantir. Mensurar, faltou o N mesmo, tá? Olha, ó, aleluia, milagre, ó, ela não precisa mais do óculos, ela enxergou, né? Então, ó, eu preciso medir quais são os resultados. Eu preciso medir como realmente está essa solução. Toda vez que você projeta uma solução, você pensa em atingir um objetivo, né? Você pensa em atingir uma determinada meta. Então, a ideia do monitoramento é exatamente você verificar o quão próximo a solução está ou não chegando dessa meta. Porque se tiver um gap, né, que a gente chama, uma distância muito grande, é porque a solução que você achava que era melhor, não é a das melhores. Tá? Então, essa seria a ideia, tá bom? Então, seria o processo conhecido como monitoramento, né, da decisão. Júlio. Ou seja, se você não ficar monitorando, você pode acabar tendo um evento ou alguma ação indesejada. Exatamente, você estava planejando de um jeito, mas aí quando você colocou a solução em prática, acabou surgindo um evento, um cenário que tu não esperava, e daí, consequentemente, surgiu um outro problema, até pior do que o primeiro. Então, voltando ao caso que eu tinha comentado aqui da TAM, quando a TAM Viagem mudou para Linux, eles queriam resolver um problema, só que não foi nem pesquisado e muito menos monitorado. Então, depois de um mês, o problema era muito maior, porque não era só a parte tecnológica, mas sim o dia a dia da empresa estava sendo afetado. Geração de planilhas, de folhas de pagamento, envio de documentos, né, para os hotéis, para as agências e tal. Todo o trâmite relacionado a documentos, né, todo o fluxo de documentos em relação à agência, né, no caso a TAM, estava sendo afetado por causa dessa mudança.
Tá? Então é preciso monitorar constantemente até que realmente você chegue, não, resolveu o problema. Tá? E aí você tem diversas técnicas para fazer esse monitoramento, né? Como, por exemplo, os KPIs que nós vamos ver aqui. Né? Os KPIs, a abreviação de Key Performance Indicator, tá? Ou seja, né, indicadores de desempenho-chave, eles permitem que você identifique, né, o quão próximo, né, um determinado setor, uma determinada área do teu negócio está da meta. E aí, se tu colocar uma solução e não estiver próximo, alguma coisa está errada. Tá bom? Por favor, Marcos, o monitoramento. Continue. Caso apareça qualquer anomalia na rotina do ambiente, o processo de tomada de decisão deve ser. Ou seja, é um ciclo, lembra? Eram 5 imagens, né? Examinar o problema, avaliar gerar as possíveis soluções, avaliar, implantar e monitorar. Quando não monitorar, ele tem uma setinha voltando para examinar o problema, examinar a situação. Porque pode acontecer de eu instalar a solução e acabar gerando outro problema. E a ideia aqui é ser proativo. Para quem não sabe o que é proatividade, é você não ser bombeiro. Ou seja, o que o profissional tem, infelizmente, tem mania de querer ser bombeiro. Mas que gosta de ficar, né, fazendo uma solução porca e daí ficar perdendo tempo consertando. Isso é coisa de profissional pereba. Profissional de verdade não é bombeiro. Profissional de verdade é proativo. E proatividade é resultado de monitoramento. Porque na hora que você começa a ver um desvio, você já vai verificar qual a causa. E a partir daí você já começa esse processo de novo, antes que o problema, que por enquanto é só um sintoma, ou por enquanto está reservado, né, só no teu setor, se alastre para a empresa toda. Então, é muito importante isso. Tá bom? Perguntas até aqui. Vamos continuar? Muito bem, então, para encerrar, tá certo, aqui um suma-sumo, né, um resumo, né, exatamente dos 5 passos. Examinar a situação, onde você define o problema, identifica os objetivos, diagnostica as causas. Depois você cria as opções de solução, usando, por exemplo, brainstorm. Depois você avalia as opções e escolhe a melhor, através de exatamente perguntar se a solução é viável, factível, se é satisfatória e quais são os eventos, né, que podem, né, acabar sendo afetados por essa solução. Depois você executa e no final você fica em monitoramento constante. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, com isso, nós encerramos, tá? Só colocando aqui de novo o diagrama que eu tinha comentado, tá? Aqui, pronto. Nós encerramos a parte do modelo racional para o processo de tomada de decisão. Nós comentamos aqui que a tomada de decisão não é algo empírico, não é algo que você na doida vai tomar, você realmente segue esses passos para garantir, né, o máximo de sucesso ou pelo menos o mínimo de fracasso, né, ou limitar ao máximo algum problema, né, através desse modelo racional. E aí o resto da aula de hoje, que a gente ia comentar na aula passada que a gente ia fazer, é exatamente vocês conhecerem algumas ferramentas. Algumas talvez vocês já viram, tá? Outras vocês vão ver muito em administração, né, quem porventura depois for estudar um pouquinho mais, tá certo? São ferramentas que auxiliam você nessas etapas, tanto para descobrir qual é a causa, como para determinar uma solução e assim por diante, tá? Então nós temos aqui um resumo de algumas ferramentas, né, que permitem você realmente, né, agilizar ou pelo menos formalizar aquelas etapas que a gente acabou de ver anteriormente, tá? Então, por favor, Igor, primeiro tópico, existem diversas técnicas ou ferramentas que auxiliam o profissional durante o processo de tomada de decisão. Continue, por favor, esses recursos. São utilizados nas diversas etapas do processo de tomada de decisão. Então, algumas são para a hora de você examinar o problema, outras são para monitoramento, outras são para descobrir, né, determinar qual é a melhor solução e assim por diante. Primeiro é o diagrama de Ishikawa, tá? Também chamado de espinha de peixe. Tá? Então, por favor, Julie, permite. Ishikawa. É fácil, não é difícil não. Tá? Então, também conhecido como espinha de peixe. Tá? Possibilita identificar as causas para um determinado problema. Geralmente, tá, pela prática, os problemas podem ser classificados dentro desses 5 grandes grupos. Ou para a área de TI, né? Ou o problema na área de TI está relacionado a equipamento, ou está relacionado a recursos humanos, ou seja, né, pessoal, profissional, ou está relacionado ao ambiente, alguma mudança no processo, alguma mudança de lei, legislação, tá?
alguma coisa relacionada ao método, ou seja, processo da empresa, processo do negócio, mudança de regras do negócio, ou ainda relacionada a software, tá? E aí, como é que funciona o espinha de peixe, né? Deixa eu ver se ele vai trazer animação. Então, ó, eu traço uma seta, eu escrevo o problema, né, em questão, e traço uma grande seta. Tá? A partir daí eu crio os grupos, né? Equipamento, recursos humanos, etc. Ó. Tá? Então, equipamentos, software, recursos humanos, método e ambiente. E aí eu vou identificar quais são as possíveis causas que gerariam esse problema se a falha fosse de equipamento. Por exemplo, o site está fora do ar. Então, quais seriam as possíveis falhas de equipamento que poderiam gerar o site ficar fora do ar? Aí você diz, a fonte queimou, né, a memória queimou, o HD foi para o espaço, está sem rede, e assim por diante. Já se eu fosse fazer em relação a software, o servidor de aplicação deixou de funcionar, ou seja, você vai listando quais seriam as causas que poderiam gerar este problema. Fica claro, sim ou não? Marcos? Tranquilo? Ok, Juliane, Mônica? Tá, então, eu escrevo uma seta, escrevo as 5 categorias: equipamento, software, recursos humanos, método ou processo e ambiente. E eu listo para cada espinha dessa quais seriam as possíveis causas que resultariam neste problema. Tá, como aqui no exemplo eu coloquei, ó, né? Servidor fora do ar, sobrecarga de processamento gerariam problemas no equipamento. Já, por exemplo, produto não licenciado ou instalação inadequada poderia gerar problemas na área de software. Estão entendendo? Ou seja, na hora que eu monto esse diagrama, o que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte, ó, se esse problema acontecer, eu vou verificar na parte de equipamentos se o servidor está fora do ar ou se existe uma sobrecarga de processamento. Ou seja, já tem algumas causas para eu já ir verificando. É como se fosse um checklist, né, de possíveis causas daquele problema que você sabe que pode acontecer. Tá bom? Então, essa é a ideia do diagrama de Chicago, o diagrama de espinha de peixe. Tá? Você lista para cada categoria, você lista as possíveis causas. E aí, quando o problema acontecer, você não precisa ficar levantando quais são essas causas. Você já tem elas documentadas. Você vai lá, só vai verificar quais delas estão acontecendo. Tá bom? Alguma dúvida? É facinho, tá? Não tem nenhum problema não, tá? Regra dos 5 porquês, tá? Por favor, Igor. Quando o problema surge, o profissional vai anunciar uma série de sucessivos porquês, os quais induzirão uma causa na crise. Uma causa raiz, se preferir, né? O método criado por Taishi Honor, tá? E a prática mostra que são necessários no máximo 5 porquês. Então, o número 5 foi empírico. Foi testando e descobriu que 5 dava certo. Era igual aquela questão do byte, né? O byte 8 foi porque a IBM foi testando e 8 deu. O 8 foi suficiente, então ficou 8 bits por um byte. A ideia aqui é a mesma, tá? Então, você começa com o fato que está acontecendo, que é o sintoma, e começa a fazer mais. Mas por quê? Aí, mas por quê? Você faz 5. No 5º, geralmente, você tem a causa raiz do problema, tá? Que deve ser resolvido. Então, ó, primeiro, problema, fato. As vendas do cartão de crédito caíram. Então, imagine que nós somos uma empresa, um administrador de cartão de... Uma empresa, desculpa, de produto quaisquer, e as vendas do cartão de crédito caíram. A gente fez lá um relatório, as vendas de cartão não estão legal. Aí você começa, né? Por quê? Aí, muitas propostas são recusadas, ou seja, nós como administradora, na verdade até me corrigir, nós somos uma administradora de cartão de crédito, nós vendemos, né, oferecemos o cartão de crédito para o nosso cliente, só que as propostas caíram, a gente não tem dado realmente muito cartão. E por quê? Muitas propostas são recusadas, ou seja, as pessoas querem o cartão, mas está tendo muita negação, né, muita recusa. Tá, mas por quê? Aí começa. Não passo pela análise de crédito. Rapaz, não, eu tinha um fato, que é o quê? Nós não temos muitos, nós não estamos tendo muitos clientes novos no nosso cartão de crédito. Por quê? O número de propostas recusadas está sendo alto. Por quê? Porque todos não estão passando na análise de crédito. Aí você vai, mas por quê? Não atende os requisitos mínimos exigidos. Ou seja, você tinha lá definido, não pode ter nome no SPC, no Serasa, tem que ter um salário mínimo de tantos reais, um salário mensal de tanto, a renda, né, familiar e tal, não tem passado. Mas por quê? Apresentam riscos excessivos para o negócio.
Ou seja, os requisitos que eu coloquei, essas pessoas que não atendem, é porque podem ser aqueles clientes inadimplentes, né, que podem realmente gerar problema mais na frente. E aí vem aqui a pergunta, né, mas por quê? E aí são clientes com baixa renda mensal. O que é que você identificou aqui? Que você tem um perfil de cliente que talvez você não sabia que você tinha. Ou seja, você tem muitos clientes de baixa renda que estão querendo ter o cartão de crédito, mas não estão conseguindo por causa dos critérios. Aí você pode, por exemplo, criar uma segunda linha de cartão de crédito voltada para esse tipo de público. Tá? Ou então você diminuir as regras, ou então verificar formas de diminuir os riscos. Mas observe que com 5 porquês eu consegui chegar na causa, ou seja, o porquê que as vendas caíram. É porque no final das contas o cliente que está procurando a gente é um cliente de baixa renda. Eu ainda posso, por exemplo, chegar, não, beleza, eu descobri que os clientes são de baixa renda, então por que os clientes de alta renda não estão indo atrás da gente? Estão indo atrás de outras bandeiras de cartão. Aí você começa tudo de novo. E aí, até chegar a uma causa. Descobriu a causa, você vai pensar nas soluções para aquele problema. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Um exemplo claro aqui. Né, aqui, por exemplo, nós temos, né, matriculados 11. Mas nós não conseguimos nunca passar de 7. Aí começa, mas por quê? Porque os alunos não estão vindo, né? Estão faltando. Aí por quê? Porque a aula é no início da manhã, né? Aí por quê? Porque o trânsito, sei lá, é engarrafado. Você vai fazendo até o ponto que você consegue chegar no porquê, né, de ter realmente essa situação. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, 5 porquês resolve o teu... Assim, resolve não. Diz qual é realmente a causa disso. Pode fazer o teste. Se tiver um problema depois, né, mais tarde ou durante a semana, você faz 5 porquês. Tem alguma chance de voltar para o início, retornar ao início do primeiro, não? Como assim, João? Explique melhor. Ao fato? Não, no caso não. No caso, normalmente você vai sempre avançando. Sempre você vai tentando descobrir a causa. Se voltar, se você chegar numa pergunta que a resposta é o fato, então você não fez o porquê correto. Então você realmente tem que refazer o processo novamente. Tá bom? Essa seria nessa lógica. Então, né, 5 porquês você consegue diagnosticar a causa raiz, né, ou em inglês, né, the root cause, the cause of a problem. Tá bom? Alguma dúvida? Nenhuma? Muito bem. E aí, o próximo método é para classificar, né, as possíveis soluções que você tem em relação à urgência e importância. Porque urgência é uma coisa, importância é outra. As pessoas confundem isso, tá? E acabam não escolhendo de forma correta a solução a ser implantada. Para isso tem uma solução, que é a janela de seleção. Então, por favor, Marcos, primeiro tópico. Urgência e importância são distintos, apesar dessa separação ser tema pelo prisma da dinâmica. Ou seja, por causa do dia a dia dos negócios, as pessoas muitas vezes confundem o que é urgente do que é importante. Tá? Tem coisa que é importante, mas não é urgente. Tem coisa que é urgente, mas não é importante. Tem coisa que não é urgente nem importante, e tem coisa que é urgente e importante. Tá? Então você consegue, existe exatamente a janela de seleção, que é uma técnica na qual você pega as soluções e distribui em 4 quadrantes. Onde exatamente cada um desses quadrantes é o cruzamento entre urgência e importância. Tá? Julie, isso é muito comum exatamente na área de TI. A área de TI, ela não foca, infelizmente, a grande maioria das empresas, não foca no que é importante. Foca em resolver o problema e tal, que muitas vezes poderia ter sido evitado. Então é muito comum, quem já trabalhou, quem estagia em empresas de desenvolvimento, por exemplo, de você ver, por exemplo, tem um sistema importante, né, que está dentro do prazo, mas aí chega uma solicitação, né, do teu superior para tu trabalhar no outro sistema,
tá? Que está com um determinado problema, exatamente por falta de planejamento. E aí depois aquilo dali que era só importante, vai se tornar importante e urgente, que vai estar atrasado e aí começa a acumular. O maior problema da área de TI é esse. Os profissionais que estão trabalhando na área de TI hoje, grande maioria, não sabem distinguir isso aqui. E por não saber distinguir, o que acontece? Acaba deixando tudo para a última hora e essa última hora acaba tornando o que era só importante em importante e urgente. E aí você não dá conta. Tá? Isso tudo é falta de planejamento que vocês têm que ter. Tá? Tem que realmente estar compromissado com isso. Tá? Senão não adianta, senão vocês acabam tendo realmente problemas mais na frente, né? Também você que está assistindo a gente aí teria problemas também com isso. Tem que planejar, tem que realmente chegar e não vou, eu tenho quais implementações que eu tenho que fazer, quais soluções, pronto, qual o prazo de cada uma, e aí você ranquear, isso aqui é mais importante, isso aqui não é, isso aqui pode ficar para depois e vai organizando. Evitar de você ter coisas urgentes, porque quando você tem urgência, você quer pressa, e pressa você faz mal feito. E aí gera mais problema. Tá? Então, para encerrar aqui esse slide, deixa eu ver aqui, Igor, por favor. O problema é que essas tarefas... Exatamente a negligência do profissional acaba empurrando o que era importante. E aí deixa realmente, né, acaba se tornando urgente porque ele adiou para a última hora. Tá? Um exemplo besta aqui para vocês, né, é exatamente o estudo. Né, vocês, por exemplo, você que está assistindo a gente aí, espero que esteja revisando, não na véspera da prova, né, mas revisando, por exemplo, agora, no final de semana, para fixar o assunto. Se você ficar estudando, né, toda semana e tal assunto, a disciplina é importante, mas você vai conseguir o seu resultado sem sacrifício algum. Agora, se você deixar para estudar todas as matérias, faltando uma semana para a prova, ou na semana da prova, o que era só importante vai se tornar também o quê? Urgente. E aí um rendimento que você poderia ter ótimo, você passa a ter um rendimento bom, ou até mesmo, né, não satisfatório. Alunos bons acabam escorregando por causa disso, porque deixa para a última hora, ou seja, algo que era só importante, tornou-se urgente. E aí, por exemplo, eu não vou estudar hoje porque eu estou cansado e eu quero jogar, por exemplo, uma partida de... O pessoal gosta? Eu não gosto não, mas de League of Legends, né, o LoL lá, né, ou então Dota, né, e tal. Ou seja, algo que não era urgente nem importante, ele acaba colocando para ser primeiro. E aí, o que era importante acaba se tornando importante e urgente. Tá? E aí acaba você tendo problemas com isso. Tá bom? Então é muito importante vocês entenderem isso. É essencial que vocês entendam isso. Como eu classifico então? Então aqui está um exemplo da janela de seleção. Tá bom? Vou colocar aqui, ó, exatamente você tem esforço e importância. Esforço é urgência, né? Que quanto mais urgente, mais esforço eu vou desprender. E aí eu tenho exatamente baixo e alto, né? E aí você tem um pequeno, né, diagramazinho cartesiano. E você, como eu disse, vai ter 4 quadrantes, tá? Deixa eu colocar aqui. Exatamente o quadrante que é mais urgente, mais importante, importante, mas não urgente, urgente, mas não importante, não importante, não urgente. Nesse exemplo aqui, é de uma loja, de uma empresa de fabricação de produtos e entrega, né? Então, fabrica tipo uma geladeira e vai entregar, né? Então, ele classificou algumas coisas que são importantes e urgentes, algumas coisas que não são importantes, mas são urgentes, que são urgentes, mas não são importantes, que são importantes e não são urgentes, e que não é nenhum dos dois. Por exemplo, criar pesquisa de satisfação de clientes, é saber a opinião do nosso cliente. É urgente, mas é essencial para a empresa funcionar? Não é. Na verdade, é um negócio mais da área de qualidade. Ou seja, a empresa já funcionando, né? Eu posso fazer uma pesquisa para daí verificar como é que está a satisfação do cliente. Observe que o esforço é alto. Vou ter que relocar pessoas, né? Sistemas estatísticos, né? Para fazer toda essa parte da pesquisa. Mas não é urgente. Tá? Desculpa, não é importante. E analisar o prazo contábil de depreciação de equipamentos. Vocês devem ter tido uma cadeira de contabilidade, vocês devem lembrar que todo equipamento tem um conceito de depreciação, ou seja, o preço vai diminuindo ao longo do tempo. Tá? Se não lembram disso, vale a pena. Vocês vão precisar disso, não aqui, mas no mercado, mesmo quando estiver trabalhando. Tá? Porque a gente faz depreciação de máquina, sim. A gente estabelece um prazo, um tempo de vida útil para a máquina. Infelizmente, nem todo mundo faz isso, mas existe. Tá?
Aí é importante você fazer. E aí o que acontece? Né? Aqui é uma coisa que exige muito esforço, ou seja, realmente, né, você vai gastar muito tempo pegando cada equipamento, olhando o ano, olhando a configuração, estabelecendo o prazo de vida útil deles, mas não é essencial para a empresa continuar funcionando. Tá? Então exige muito esforço, mas a importância para o negócio é baixa. Exemplo de baixo, embalar corretamente os produtos. A embalagem não é um negócio assim tão importante e também não é um negócio que exige assim, um esforço absurdo. Né? Então só embalar direitinho, fazer lá uma embalagenzinha legal, pronto, já está garantido. Tá? Então não é nada decisivo para o negócio. Já, por exemplo, comprar matéria-prima com estoque baixo para manufatura de produtos em processo de requisição. Ou seja, você não estocar muito para não gastar dinheiro com estoque. É importante, mas não exige tanto esforço assim. Você pode fazer um projeto de 1 ano, por exemplo, de prazo de 1 ano, e aí você separa a área, prepara o sistema de logística, você pode fazer com calma. É isso que está querendo dizer aqui. Então você, por exemplo, criar um sistema de estoque que trabalhe sob demanda, ou seja, de acordo com as solicitações do cliente, é um processo importante, mas que você pode estar fazendo, né, com um bom tempo. Já aqui é o mais importante, né, e que vai exigir maior esforço. Alimentar o ambiente de suporte de decisão com posições históricas dos pedidos, ou seja, eu tenho o histórico dos pedidos para daí tomar decisões, que é realmente quem está aprendendo aqui. Então é importante e exige muito esforço. Tá? Atender o prazo de entrega. Não é ruim quando você pede um negócio não chega no prazo estimado, tá? Então é importante para essa empresa, né, realmente, e exige muito esforço. Você vai ter que colocar todo mundo realmente assim vestindo a camisa da empresa, ó, vamos entregar no prazo, vamos trabalhar de forma metódica, não vamos evitar imprevistos e tal para a gente entregar tudo no prazo. E gerar produtos com um grau de qualidade desejado. Você não compra, por exemplo, você não compra um tablet de marca, né, tipo um Galaxy ou um iPad, para você ter, por exemplo, aplicativos rodando lento. Você realmente quer qualidade, você está pagando por isso. Então, é uma preocupação e exige esforço. Porque aí você vai ter que usar, né, padrões de qualidade, tipo ISO, esse tipo de coisa, para controlar a qualidade do produto, para garantir, na verdade, a qualidade do produto. Tá bom? Ou então padrões que a gente vai ver aqui, como Six Sigma também, que permite, né, que trabalhe exatamente em cima dessa parte de qualidade. Então, observe que todas as ações, os processos da empresa, Igor, eu posso estar classificando nesse quadrante. Ou ela é muito importante, vai exigir muito da gente, ou ela importante, mas não exige tanto, ou seja, posso fazer devagar, ou ela exige muito, mas não é importante, ou ela não exige muito e não é importante, ou seja, você deixa por último. Realmente você deixa só para tá tudo beleza, tá tudo ok, você tá de bobeira, aí você se preocupa com esse último quadrante aqui, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza. Árvore de decisão. Na verdade, vocês viram isso aqui com outro nome, né? Com o nome de árvore binária. Está lá em estrutura de dados. Quando vocês fizeram estrutura de dados, vocês viram a árvore binária, né? Para você armazenar dados. A árvore de decisão é uma árvore binária, só que a árvore binária é baseada, né, só em respostas true ou false, ou seja, sim ou não, verdadeiro ou falso, para determinadas perguntas. Tá? E a partir daí você tem possíveis ações ou decisões que você vai fazer de acordo com essa árvore. Tá? Então, eu vou saltar aqui a explicação, porque ela é muito simples de entender. A ideia é a seguinte: eu tenho um problema. Eu penso na primeira solução. Aí essa primeira solução pode acabar gerando, né, 2 outras soluções. Mas se eu for para cá, por exemplo, então já vou tentar fazer essa outra solução. Se não, se eu vier para cá, já vou tentar fazer essa solução ou essa. Tá? Ou seja, eu posso ter, então, conjuntos de soluções que eu posso encadear, que eu posso fazer uma seguida da outra para resolver múltiplos problemas. A árvore de decisão permite você ligar quais seriam essas soluções. Tá bom? Na aula passada, quando a gente fez o brainstorm, né, nós tivemos, por exemplo, a questão dos melhores, né, professores e da questão do subsídio para o aluno. Eu posso combinar os dois, porque, querendo ou não, o que eu economizar, né, na instituição, eu posso estar passando, né, para o aluno, por exemplo. Tá? Ou para o professor, por exemplo. Tá? Então você poderia ter essa dinâmica. Tá bom? Júlio, tranquilo? Muito bem. Mônica, o desafio, primeiro tópico. Você consegue. Tá, decisões está em decidir.
Exato. Intervalo de tempo. Ou seja, um bom tomador de decisão é aquele cara que toma uma decisão maravilhosa, né, qualidade fantástica, em curtos intervalos de tempo. Tá? Consequentemente, você pode utilizar o diagrama que a gente chama de decisão sob pressão, onde você faz algumas perguntas e daí você toma algumas decisões. Por exemplo, você tem um problema. Aí a pergunta, é urgente esse problema, sim ou não? Se for, você vai para a próxima pergunta, ou exatamente para a próxima pergunta. Se não, você analisa com mais calma. Aí, por exemplo, é urgente? É reversível? Ou seja, a solução, se eu for instalar, né, eu posso voltar atrás? Se não, eu tenho que pensar realmente com calma, para daí eu continuar. Porque, como eu comentei na aula passada, se eu tomar uma decisão, né, e ela não for reversível, ela pode acabar gerando mais problemas do que resolver. Tá? E envolve responsabilidades, né? Se envolve responsabilidades, você vai para a próxima. Se não, você pensa com mais calma. Causa medo. Se causar medo, né, embora você tenha um friozinho na barriga, você pode executar, porque geralmente é a decisão correta. Quase sempre decisões realmente de qualidade vão exigir sacrifícios. E esses sacrifícios podem gerar medo. Tá? Um exemplo besta. Como a gente estava falando, questão de estudar, se vocês, né, estudarem a disciplina, né, às vezes você chega, mas eu estou aqui na minha zona de conforto, eu nunca estudei assim muito, e daí eu sempre passei bem nas provas e tal, daí, mas essa disciplina eu estou sentindo que eu tenho que estudar, será que eu estudo? Pronto, aí você começa. É urgente? É, porque senão já a prova você não vai conseguir fazer. É reversível? É. Ou seja, se você conseguir realmente estudar legal, você consegue desfazer o problema. Né? Envolve responsabilidade? Envolve, você vai ter que estudar. Causa medo? Causa, porque você vai ter que quebrar toda a rotina que você tinha. Por exemplo, alguns vão falar, final de semana eu só ficava saindo com os amigos, jogava, bebi e tal. Pois é, vai ter que fazer um sacrifício em algum, né, desses aspectos. Tá? Tipo, ao invés de sair todo final de semana, sai uma vez a cada 15 dias. Né? Ou então chama a namorada ou o namorado para ir para casa, né, e ficar lá do teu lado estudando, né, enquanto, ao invés de vocês saírem para alguma coisa. Tá? É verdade. E eu coloco na cabeça de você, por exemplo, os homens aqui, coloco na cabeça de vocês. Mulher de verdade entende. Piriguete não entende não. Agora, mulher de verdade entende. Se você, Marcos, por exemplo, tem lá seu namorado, se eu chegar para ela e dizer, meu amor, esse final de semana não vai poder assistir o filme, eu tenho que estudar para a cadeira do professor Ernesto e tal, né? Ele é exigente, é legal, mas ele é exigente, o assunto é muita coisa, então você fica aqui comigo, aqui, eu garanto, se for mulher para você, ela fica. Ela é até capaz de servir, de trazer um lanchinho para você, ou então de ficar perguntando, eu posso ajudar você em alguma coisa? Tá? Ainda que ela não saiba nada de computação, mas ela faz. Se realmente gostar de você, ela vai chegar, não, mas eu queria sair para balada, não sei o quê. Não é mulher para você. Ou, mesma coisa no caso do homem. Tá? Não é um para você. Tá? Não vale a pena. Tá certo? Então é muito importante isso, tá? Vocês têm que fazer, vocês podem utilizar essa decisão sob pressão para chegar para realmente tomar a decisão. Tá? E no caso da disciplina, né, um exemplo claro disso, tá bom? Para encerrar, nós vamos ter uma pequena dinâmica, tá? Ainda mais aí mesmo, você não precisa fazer nada disso. É só que vocês peguem um cadernozinho ou um celular, pode ser um celular mesmo, tá? Para vocês só anotar as respostas para algumas perguntas. Eu vou lendo as perguntas. Exato. O que é que tem? É isso? É para selecionar uma das ferramentas? Não, você pode pegar, por exemplo, espinha de peixe, que a gente acabou de ver, né, para, por exemplo, descobrir as possíveis causas para o problema. Cada diagrama que a gente apresentou aqui tem uma área que você pode utilizar naquele ciclo. Lembra do ciclo, 5 passos? Pronto. Cada diagrama daquele pode ser usado em um desses passos. Por exemplo, o esticar você geralmente usa no primeiro, que é quando você está examinando o problema. Tá? O 5 porquês também. Já a árvore de decisão já é quando você vai escolher a solução, já é na terceira etapa, onde você vai avaliar e escolher a decisão, entendeu? Então, cada ferramenta que a gente acabou de mostrar, você usa em algumas daquelas etapas. Tá bom?
Então seria nessa linha. Então, para encerrar a aula de hoje, tá? Vocês vão descobrir qual o perfil de tomador de decisão que vocês são. E assim encerrar, então, né? Por fim, como eu tinha dito, hoje eu ia encerrar o módulo 1 e estamos encerrando o módulo 1. Estou cansado já de tomar decisão. Na próxima aula já vamos falar de BI, de Business Intelligence, tá? Vamos então entender qual é o perfil, né? Nós temos, você é individualista, você é o cara democrático ou você é o cara conciliador? Para isso, nós temos 8 perguntas que vocês vão respondendo, anotando aí, sim ou não, só sim ou não. Pode pegar o celular, pode ser, você colocar só S ou N, tá? Para você, ou então no caso, né, pode mentalmente, mas é importante que você memorize. São 8 perguntas, tá? É importante que você memorize para você ver que tipo de tomador de decisão você é, tá? Pode usar o celular, pode usar o tablet e tal. Então, primeira pergunta. Para você, a qualidade técnica da decisão é realmente vital para o sucesso da resolução do problema? Aí você responde sim ou não. Ou seja, a qualidade é importante para você quando você vai tomar uma decisão? Na sua vida mesmo, pessoal, profissional, você se preocupa com a qualidade, sim ou não? Se sim, você anota aí, sim. Se não, você anota lá, não. Não precisa, você não vai me entregar, tá? É pessoal, tá? Vocês podem ficar só anotando aí. Então, sim ou não? Primeira pergunta. Ok? A qualidade técnica é vital para você na hora de resolver um problema? Sim ou não? Ou seja, você quer resolver da melhor forma possível, ou você quer apenas resolver de qualquer jeito, o mais rápido possível e pronto? Então pronto, sim ou não? Segunda pergunta. A aceitação da decisão pelos subordinados é vital para o sucesso? Ou seja, você gosta de que as pessoas do teu time, ou seja, os teus subordinados, aceitem a decisão, concordem, ou tanto faz como tanto fez eles gostarem ou não da tua decisão? Vou repetir. Para ti, para você, cada um de vocês, você prefere, você se preocupa com os demais integrantes da tua equipe aceitar a tua decisão e concordarem, ou para ti, como tu é o gestor, tanto faz como tanto fez, o importante é que você manda, eles têm que fazer e pronto. Então essa seria a segunda pergunta, sim ou não? Você anota aí, sim ou não? Tá? Terceira pergunta. Você possui informações suficientes para tomar uma decisão de alta qualidade por si só? Em outras palavras, você geralmente toma decisões somente com o que você sabe? Ou você vai atrás de mais informação com outras pessoas ou de outras para tomar decisão? Sim ou não? Tá, então você costuma geralmente, por exemplo, um exemplo besta, eu vou comprar uma TV. Você costuma sozinho ir lá ver a TV e escolher, ou você costuma perguntar para outras pessoas, ou então pesquisar para saber qual seria a melhor televisão? Então essa é essa pergunta, tá? A terceira. Tá? Quarta pergunta. O problema está estruturado, está claro? Em outras palavras, toda vez que tu está de frente a um problema, você geralmente já entende o problema de cara? Já fica claro para ti? Ou tu geralmente tem dificuldade de entender o problema quando ele é apresentado para você? Tá? Aí você responde sim ou não. Tá? Então, se você, na hora que você pega o problema, você sempre entende? Sim. Se você não entende, sempre costuma ter dificuldade para entender o problema? Não. Tá? Quinta pergunta. Se a decisão foi tomada por você, sozinho, os seus subordinados irão aceitá-la? Aqui não é questão deles concordarem ou não, é questão realmente de eles aceitarem ou se rebelarem. Tá? Então a quinta pergunta é, se você tomou uma decisão, os teus subordinados, eles aceitam? Você sabe, você pensando, você falou com ninguém, você tomou uma decisão, não conversou com ninguém, e você vai apresentar ela para a sua equipe. Você acha que a sua equipe aceita o que você decidir, sem questionar, sem nada? Sim ou não? Você anota aí. Sexta pergunta, faltam 3, né? Sexta, sétima, oitava. Sexta pergunta. Os subordinados conhecem as metas organizacionais que precisam ser atingidas com a solução desse problema? Em outras palavras, quando tu apresenta uma solução para um problema, os funcionários conseguem enxergar o impacto da solução para a empresa? Ou eles apenas veem a atividade que eles vão fazer e ponto? Deu para entender? Vou repetir. Quando tu apresenta uma solução para a tua equipe, certo? Essa equipe, né, se você se preocupa em que a equipe entenda os impactos daquela solução para
para o funcionamento do negócio como um todo, ou você se preocupa apenas que eles façam as atividades deles e pronto? Seria essa a sexta pergunta. Tá? Conhecer as metas organizacionais é conhecer os objetivos. Tipo, se por exemplo, pronto, exemplo besta. Estou mudando a rede aqui sem fio. Então, se eu estou mudando a rede sem fio, uma pessoa que a resposta aqui seria sim, é aquela no qual você vai explicar, nós vamos mudar a rede sem fio para melhorar a qualidade oferecida para os nossos alunos, eles vão, né, gostar mais e tal, pronto. Aí é o sim. O não, cara, muda a rede aqui, tu vai colocar esse equipamento e pronto. Ou seja, a pessoa fica cega em relação ao impacto daquilo, do trabalho dele, para o todo da empresa, tá? Sétima, haverá algum tipo de conflito entre os subordinados e a solução perfeita? Ou seja, na sua opinião, quando você coloca você acha que a solução é perfeita, maravilhosa, mas você acha que essa solução geralmente entra em conflito com alguém, sim ou não? Aí você responde, tá? Para quem não entendeu, seria o seguinte: eu tomo decisões, e aí eu decidi, por exemplo, alterar a prova para que seja agora. Tomei uma decisão. Para mim, a solução perfeita, vou aplicar a prova hoje. Pronto. Vocês seriam minha equipe. Geraria um conflito? Né? Sim ou não? Aí geraria, nesse caso, né? Ou não, é isso que você vai pensar. Pô, em relação à minha equipe, as pessoas que eu interajo, que eu trabalho. Quando eu tenho uma solução que eu acho perfeita, geralmente ela gera conflito. Quando eu apresento essa ideia para as pessoas, que eu acho a ideia fantástica, geralmente gera conflito com outras pessoas? Aí sim ou não? Se sim, gera conflito, se não, não gera. Tá? E última pergunta: os subordinados possuem informação suficiente para tomar decisões de alta qualidade? Ou seja, a tua equipe, ela tem tanto conhecimento, tanto acesso à informação quanto você, para tomar decisões da mesma qualidade que você toma ou não? Em outras palavras, você acha que a sua equipe é qualificada para tomar decisões tão boas quanto as suas? Sim ou não? Tá? Então você responde sim ou não. Ok? Então vocês têm 8 respostas, né, sims e nãos aí, tá? E vocês agora vão rapidamente identificar que letra, tá, vai estar de acordo com isso aqui que está sendo apresentado, ó. Vocês começam daqui, tá? Então desse ponto. Aí, se para a primeira pergunta você respondeu sim, então você vai para cá. Se respondeu não, vem para cá. Aqui observe que eu tenho cada questão, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, por exemplo, para a primeira eu respondi sim, então você vem para cá. Para a segunda eu respondi não, você vem para cá. Para a terceira eu respondi sim, aí já vai, ó, direto para 1, aí você anota A1. Tá, do lado aí, anota A1. Aí, por exemplo, não, professor, eu comecei com não na primeira pergunta, respondi não para a primeira. Para a segunda, eu respondi sim. Para a terceira, eu respondi não. Aí você vai para o D. Anota aí, D. Ou então, professor, eu comecei com sim, depois respondi sim, depois respondi não, depois respondi não, depois respondi não, depois respondi não, aí C2, aí você anota. Tá? Então você vai olhando de acordo com as perguntas o caminho. Tá? Vocês têm 1 minutinho aí para descobrir, né, para determinar qual é a letra de vocês aí. Tá? Tiver dúvida, né, pode dizer que eu desenho aqui para vocês, vamos dizer assim, o caminho. Né? Lembre-se de saltar as perguntas que não interessam, né? Por exemplo, da segunda pergunta, quem tiver respondido não aqui para a primeira, né, você salta, vai para a quinta pergunta, tá? Então você vai seguindo aqui de acordo com as perguntas, tá, ok? Então 1 minutinho aí para descobrir a letra aí, tá? Quando terminar me avise, só dizer, professor, eu terminei. Tá bom? E você, aproveitando enquanto o pessoal está fazendo, você também do vídeo, né? Você viu que eu li as 8 perguntas, respondeu sim, não para cada uma delas. Então daí você pode pegar e também fazer o passeio nessa árvore. Tá? O importante é no final você identificar que letra corresponde, né, ao seu perfil. Você vai descobrir aí, respondendo as perguntas, né, verificando as suas respostas, você vai ver que você vai cair em uma dessas letras que estão aqui representadas. Tá bom? Já vamos discutir o que é cada uma delas. Terminou? Marcos, tranquilo? Ok? Muito bem. Então, que perfis são esses, tá?
Esse modelo tem um nome, tá? Chama-se modelo de Vroom e Eaton. Na verdade, hoje são 3 nomes, é Vroom e Eaton e um terceiro que eu não lembro, tá? Porque sofreu uma pequena adaptação, que eu estava pesquisando aí. Recentemente eu descobri que teve uma modificação, mas nada demais. A essência é essa mesmo que está aparecendo aqui. O que é que o modelo Vroom e Eaton defende? Ele defende que, respondendo aquelas perguntas, você consegue traçar um perfil de tomador de decisão. E que, na verdade, você tem 3 perfis de tomador de decisão. E 2 deles têm subdivisões. Então você tem o autocrático 1 e 2, o consolidador 1 e 2 e o democrático. Autocrático caracteriza por ser algo centralizado, ou seja, o cara que toma decisão geralmente é autoritário, é unânime nas suas decisões, tá? Ou seja, ele toma decisão e está pouco se lixando para a opinião dos demais, tá? Só que existe 2 níveis, né? Existe o autocrático 1, que é aquele que você soluciona a solução sozinho, você realmente é o cara que manda, está pouco se lixando para os demais, pouco se lixando para a opinião deles, tá? Tem casos assim no mercado? Só tem, né? Infelizmente temos profissionais que tomam a decisão, está pouco se lixando porque o pessoal pensa, tá? E não pergunta a ninguém. O autocrático 2, ele já obtém informação pessoal, né? Informações com o seu pessoal, por exemplo. Ele chega e pergunta, o que é que tu acha de tal problema? O que é que tu acha de tal situação? Mas ele realmente toma a decisão sozinho ainda, não é? Eu só ouço algumas informações, só penso, como é que está a situação tal, como é que está a situação tal, tá? Ele nem pede opinião, ele só pede para saber informações, como é que estão as vendas, como é que está o servidor, como é que está a rede, pronto. Mas quem toma a decisão é ele, autocrático 2, tá? Consolidador 1 e consolidador 2 já são pessoas que utilizam o time a seu favor, são pessoas que tomam a decisão ainda, mas que tem o apoio do time, tá? O consolidador 1, você compartilha o problema com cada membro da sua equipe individualmente. Então você chega, eu converso só com você sobre o problema e ouço suas soluções, né? A gente discute, aí depois eu converso só com ele e a gente discute, depois eu converso só com ele e a gente discute, ou seja, individual, não pego todo mundo e reúno numa sala, eu falo individual com cada um, ouço a opinião de cada um e no final eu consolido e gero então esse problema. Então, o consolidador 1 é o cara que conversa, né, primeiro com você, separado, depois com você, depois com você, depois com você, que está aí do vídeo, tá? Então, conversa cada um separado e no final ele toma a decisão, ainda assim ele que toma, não é a maioria, ele é o tomador. Consolidador 2, a diferença para o 1 é que ao invés de ser individual, ele reúne todo mundo, como brainstorm. Quando a gente fez o brainstorm aqui, né, nós fizemos uma espécie de consolidador 2, tá? Onde exatamente eu reuni minha equipe, apresentei o problema, e todo mundo foi dizendo as sugestões, foi discutindo, foi debatendo. Então esse é o consolidador 2, tá? O democrático, a diferença do consolidador é porque no consolidador, ainda assim, a palavra final é do líder da equipe. Então a gente discute aqui, aí no final quem toma a decisão ainda sou eu, tá? Mas no democrático não, democrático é a maioria. Levanta. Quantos querem essa solução? Quantos querem essa outra solução? Tá? Então seria essa a ideia do democrático. Cada um tem voz e no final a maioria vence. Tá? Aí você, professor, legal, né? Então eu aprendi aqui autocrático, consolidador, democrático, aí cada um sabe onde se encaixa, não precisa dizer, se quiser no final da aula, só por curiosidade, conversar sobre isso, beleza. Mas aí chega e diz, professor, mas, poxa, quais são os melhores, né? Os melhores é que você seja o tipo A2, C1 e C2, ou seja, autocrático 2, consolidador 1 e 2. Autocrático 1, que é aquele que não pergunta a ninguém, não pesquisa nada e toma decisão sozinho, é ruim, porque exatamente como ele não tem informação para embasar a decisão dele, ele pode tomar uma decisão totalmente cega, totalmente errada, tá? Então evitem esse autocrático 1, é o cara realmente totalmente isolado, é o cara que você nunca vê, o cara nem conversa contigo e tu tem que aceitar a decisão dele, evite, tá? Gera conflito, tá? Tem estresse, o time não acredita, acaba se rebelando, é complicado, tá? Né? Então evite o autocrático 1. O autocrático 2 é legal, porque algumas decisões realmente só você pode tomar, mas você vai pesquisar informações, você vai perguntar como é que está tal, como é que está tal, e você vai lá e reúne as informações e toma a decisão, tá? O conciliador 1 e 2 também são legais porque você tem realmente a participação de várias mentes, né? Várias cabeças pensantes, e daí consequentemente você chega na solução melhor do que se fosse sozinho. Agora o democrático é o que gera mais surpresa quando a gente fala que o democrático não é o melhor. Porque o problema do democrático é que todo mundo tem o mesmo poder de decisão. E o que acontece é que nem sempre todos têm a capacidade de compreender o impacto daquela decisão. Por
pode acontecer até de rixa da pessoa, por exemplo. Pronto, um exemplo besta, banal de democrático, de como gera problemas. Exatamente o legislativo, né? Lá a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Porque o que acontece? Lá é democrático. Lá realmente todo mundo tem o mesmo peso. Então muitas vezes você tem uma decisão, né, um projeto lá, que é importante para o país. Só que aí o que acontece? Eles começam a negociar. Né, aquela história, não, só vota a favor se tu me der tanto de emenda, né, aquela história toda, né, de politicamente corrupto. Então o que acontece? Às vezes coisas que são boas para o Brasil acabam não sendo aprovadas por questão de gerar mais gasto para o governo. Né, a gente vai, pronto, essa semana agora vai ter a votação daquelas questões do seguro-desemprego que mudou, né, o auxílio maternidade, essas coisas que mudaram a regra para dificultar mais a questão da concessão desses benefícios. Então o que acontece? Já está havendo uma negociação de, ó, eu voto a favor se tu me der isso. Ou seja, eu acabo perdendo tempo e posso até ser boicotado. Como eu disse, eu tenho uma decisão fantástica, maravilhosa, mas, por exemplo, o Marcos não vai com a minha cara. E o Marcos faz um complô com a maioria das pessoas e vota contra. E é uma decisão que seria boa para a empresa, acaba não sendo implantado. Então, evite também o democrático. Tá? Se você quer ouvir a sua equipe, você é um líder, você é um gestor, e você tem subordinado, tem uma equipe, use o conciliador. Aí você ouve a opinião de todo mundo, mas você, na sua experiência, com a sua responsabilidade, você toma a decisão no final. Porque senão, se você usar o democrático e você for o líder, você que vai pagar pelo problema depois, pelas consequências da decisão errada. É igual o técnico de time de futebol. Time de futebol são 11, mais o técnico. Quando o time joga ruim, quem é que paga geralmente o pato? O técnico. Muitas vezes são jogadores que fazem complô para não jogar. Porque não gosta do técnico, o técnico é exigente, ou então não vai com a cara. Não tem isso. Quem acompanha já ouviu falar futebol, não tem esse negócio? Pronto, é exemplo clássico de democrático. Tá? Ou seja, o time acaba afetando o andamento da empresa, que seria o time de futebol, por questão de birra. E aí o técnico não tem o poder de decidir. O técnico não pode entrar em campo e dizer, não, eu quero que você jogue desse jeito. Não tem como. Tá? Não, exatamente, mas entenda, o boicote, pelo menos no caso dos conciliadores do autocrático, eu como gestor, posso tomar uma decisão contrária a que o funcionário goste ou não, entendeu? Ou seja, embora ele não goste daquela decisão, mas ele, por ser subordinado, ou ele aceita ou ele sai. Eu tenho esse poder. No democrático eu não tenho. Outro exemplo de democrático que gera confusão, reunião de condomínio. Bom, reunião de condomínio é democrático, totalmente democrático. Você vê, por exemplo, alguém chega, ó, vamos mudar a empresa, né, sei lá, de segurança, porque está muito cara. Se a maioria chegar lá e disser que não quer, ainda que fique com a cara, com a empresa ruim, fica, acabou. Ou então, por exemplo, você chega, vamos fazer um projeto aqui para instalar um jardim. O condomínio está sem dinheiro, a fachada do condomínio está rachando, você precisa fazer uma reforma, mas se a pessoa pega e volta para botar um jardim. Democrático. Tá? Então é complicado. Tá? O síndico, por exemplo, não tem poder algum na decisão, que realmente quem decide é a maioria mesmo. Tá? Então evite também o democrático. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então é com muita alegria, tá, que nós encerramos, né, o nosso primeiro módulo, tá, deixa eu ver como é que estamos de horário, perfeito, tá, o horário vai acabar bem direitinho, né, só fazer uma visão aqui rápida dizendo o que nós vimos. Foram 5 aulas maravilhosas, tá, onde nós vimos exatamente sobre o que era o processo de tomar decisão, quais são as características de um bom tomador de decisão, quais são as etapas do modelo, né, racional de decisão. Nós vimos também, né, as pressões que um ambiente de negócio sofre, né, todos os dias, né, quando você tem, né, quando você trabalha num ambiente estratégico. Nós vimos também várias ferramentas como o diagrama de Chicago, os 5 porquês que vão auxiliar vocês na tomada de decisão e terminamos descobrindo qual o perfil de vocês como tomador de decisões. Por que nós perdemos 5 aulas entendendo sobre o processo de tomada de decisão? Porque uma solução de apoio à decisão, ela fornece informação para que você utilize em todo esse processo. Então, vocês tinham que entender como alguém toma decisão. Agora que você sabe como alguém toma, o que é importante, quais são os cuidados que você tem que ter, você pode então propor uma solução de software que
que vai auxiliar essas etapas. Auxiliar a descobrir o problema, auxiliar a propor soluções, auxiliar a monitorar soluções. Exemplo, a gente vai ver BI e vai falar depois de Data Warehouse, que é o armazém de dados. É o primeiro conceito prático que vocês vão ver. Data Warehouse, que é o armazém de dados, é um banco de dados especial de histórico. Então esse banco ele permite eu ver o que já aconteceu, para daí eu ter algumas informações para tomar decisão. Então já é o quê? Já é uma ferramenta que apoia algumas decisões que eu vou tomar, porque ela vai me dizer como foi até agora, como o negócio andou até agora. Outra ferramenta que a gente vai ver, os KPIs, os indicadores de desempenho. Eles vão me dizer como o negócio está andando, se realmente está legal, se está ruim, se está em atenção, se está instável, para daí eu ir tomando decisões. Então, vocês vão ver que a partir da próxima aula, tudo que a gente vai ver, né, de BI, depois ETL, Data Warehouse, etc., são o quê? São ferramentas de software, recursos tecnológicos que estarão à disposição para todas aquelas etapas do ciclo que vocês viram. Para exatamente o quê? Melhorar, aumentar a eficiência do teu poder, do teu poder, do teu poder, do teu poder de tomar decisão. Essa é a sacada. Tomar decisão não precisa do computador, mas lembre-se, se eu tiver mais informação, melhor será a decisão. E, consequentemente, é isso que os sistemas de apoio à decisão vão fazer. Tá? Eles fornecem todo esse volume de informações importantes para que você realmente tenha maior segurança na tomada de decisão, para que você aumente a probabilidade de sucesso. Não quer dizer que vai ser 100%, mas você aumenta consideravelmente a probabilidade de sucesso. Tá? Tipo, uma decisão que você nem sabia direito se ia dar certo, se você tiver informações embasadas que realmente sustentam essa tua decisão, ela pode ter 80% de sucesso, 90% de sucesso. E até para justificar para gestores, né, ou seja, para quem está acima de você, fica mais fácil, que você chegar, ó, eu decidi fazer isso, porque eu avaliei os últimos 5 anos da empresa e descobri que acontece isso aqui. Então, se eu tenho que tomar essa decisão, eu vou estar aproveitando, por exemplo, esse momento aqui, né, de comprar um produto barato, ou então de criar uma nova linha de negócio. Lembra dos 5 porquês que a gente viu agora há pouco? A gente chegou na causa raiz, que era a questão do cliente de baixa renda, concorda? A Cisco, ela fez um negócio parecido, a gente vai falar sobre isso, a gente vai ter um estudo de caso da Cisco. E aí, o que foi que a Cisco fez? Ela percebia, né, que ela vendia muito, mas somente para grandes empresas, grandes corporações. E aí, no começo do ano 2000, né, no início do século 21, né, teve aquele problema, né, da bolha, da internet e tal, e a Cisco, né, entrou, né, querendo ou não, numa recessão, né, sofreu as consequências daquela explosão que teve da internet, né, que teve uma crise, tá, 11 de setembro, aquele negócio todo. E aí, o que foi que aconteceu? A Cisco, então, ela identificou uma oportunidade. Ela descobriu que ela podia ter uma marca voltada para usuários domésticos ou pequenas empresas. E aí ela comprou a Linksys. A Linksys já existia, ela tinha esse nicho de mercado, e aí a Cisco foi lá e comprou. Precisamente o que? Entrar nesse nicho que ela não tinha. Ou seja, isso é uma decisão estratégica. Mas ela não tomou assim, não vou comprar a Linksys aqui porque achei bonito o nome. Não. Ela fez pesquisa, usou sistemas de análise para levantar como é que estava o crescimento das redes, né, de pequeno e médio porte, e ela viu que realmente o crescimento era uma área promissora, que ia crescer muito, e decidiu fazer investimento e deu certo. Hoje a Cisco está presente desde o usuário doméstico até realmente as grandes corporações, tá, com uma marca de qualidade. Tá, ok? Então, mas isso por quê? Porque tinha a informação disponível. Tomou decisões baseadas em informação e não baseadas em achismo. Eu acho que vai ser assim. Tá? Não funciona dessa forma. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta a mais? Nenhuma? Então, eu vou só primeiro encerrar a gravação, tá? E depois já libero vocês, tá bom? E você do vídeo já sabe, a gente terminou o módulo 1, tá? Se você é nosso aluno da cadeira aqui na Facet e está estudando para revisar, nesse momento que você está vendo o vídeo, provavelmente já vai ter uma lista de exercícios, então você pode já utilizar e mandar suas dúvidas para o nosso e-mail, né? Fica à vontade, tá? E se você, né, não é nosso aluno, né, aqui da Facet, mas está assistindo a gente para aprender um pouquinho mais, né, fica à vontade, pode usar a seção de comentários, mandar o seu e-mail, sua dúvida, fica à vontade. Está aqui realmente para compartilhar esse conhecimento dessa área maravilhosa, que é a área de BI, a área de sistemas de apoio à decisão. Tá bom? Então, para você, um abraço e até a próxima.